Top 10. Eduardo Costa. O cantor é uma figura polêmica na música sertaneja. Reconhecido por sua voz potente e por músicas que embalam romances pelo Brasil, ele também é conhecido por sua personalidade controversa. Em diversas ocasiões, Eduardo demonstrou um comportamento que, para muitos, transpareceu arrogância. Um exemplo marcante foi quando ele declarou em entrevistas que se considerava o maior cantor sertanejo do Brasil, desmerecendo colegas como Gustavo Lima e outros artistas do gênero. Essas declarações não só geraram críticas de fãs, mas também de outros músicos, que consideraram a atitude desrespeitosa. Além disso, Eduardo Costa já se envolveu em polêmicas fora dos palcos, como discussões públicas e postagens nas redes sociais que dividiram opiniões. Mesmo com essas controvérsias, ele segue com uma base de fãs fiel que aprecia sua música. Contudo, seu comportamento muitas vezes ofusca seu talento, reforçando a ideia de que a humildade é uma virtude importante, especialmente no mundo artístico. Top 9. Joelma. A eterna rainha do calypso, conquistou o Brasil com sua energia contagiante e performances inesquecíveis. No entanto, ao longo de sua carreira, a cantora foi alvo de críticas sobre sua postura nos bastidores. Durante o conturbado divórcio com Chimbinha, surgiram relatos de que Joelma tratava alguns membros de sua equipe de forma autoritária, gerando desconforto e atritos. Esses episódios trouxeram à tona uma imagem diferente daquela vista no palco, onde ela sempre brilhava com carisma e talento. Além disso, Joelma frequentemente foi acusada de ser inflexível e exigente, o que gerou controvérsias sobre seu relacionamento profissional com colegas de trabalho. Apesar disso, sua contribuição para a música brasileira é inegável, e ela continua sendo uma das artistas mais marcantes do país, especialmente para aqueles que acompanharam sua trajetória na banda Calypso. Top 8. Zezé de Camargo. O cantor, da lendária dupla Zezé de Camargo e Luciano, marcou gerações com suas músicas emocionantes. Contudo, seu comportamento fora dos palcos frequentemente chama a atenção. Zezé é conhecido por suas declarações polêmicas, muitas vezes envolvendo outros artistas do sertanejo. Em uma ocasião, ele afirmou que muitos cantores de sua época não chegariam ao mesmo nível que ele e Luciano, o que gerou críticas por soar desrespeitoso. Além disso, Zezé já se envolveu em conflitos com jornalistas e fãs, reforçando sua fama de personalidade difícil. Apesar das controvérsias, ninguém pode negar o impacto que Zezé de Camargo teve na música brasileira. Sua trajetória é um exemplo de dedicação e talento, embora sua postura muitas vezes tenha gerado debate sobre humildade no meio artístico. Top 7. Latino. O cantor dispensa apresentações, especialmente para quem viveu os anos 2000 ao som de Festa no AP. Apesar de seu sucesso, o cantor é frequentemente associado a atitudes de estrelismo. Um dos episódios mais comentados foi sua declaração de ser um visionário incompreendido, insinuando que outros artistas não alcançaram o mesmo reconhecimento internacional que ele. Além disso, Latino já foi acusado de tratar mal equipes de eventos e programas de TV, deixando transparecer exigências que muitos consideraram exageradas. Essas situações criaram uma imagem de um artista desconectado da realidade, ainda que seu talento como entertainer seja inegável. Ele segue como uma figura controversa, amada e criticada na mesma medida. Top 6. Vanessa Camargo. Ela é filha de Zezé de Camargo. Iniciou sua carreira sob os holofotes da fama da família. Apesar de seu esforço para construir uma identidade própria na música pop, a cantora enfrentou críticas por sua postura em relação ao sertanejo, gênero que marcou sua família. Durante sua transição para o pop internacional, muitos interpretaram suas falas como um certo desprezo pelas suas raízes musicais. Além disso, Vanessa já foi acusada de estrelismo em eventos e entrevistas, onde demonstrou comportamentos que soaram arrogantes para alguns. No entanto, é importante destacar que sua carreira é repleta de momentos de superação, e ela continua sendo um exemplo de determinação e reinvenção no cenário musical brasileiro. Top 5. Agnaldo Timóteo. Conhecido por sua voz poderosa e por interpretar grandes clássicos da música brasileira, também ficou marcado por sua personalidade forte. Sua postura, considerada por muitos como arrogante, já rendeu diversas controvérsias ao longo de sua carreira. Timóteo não hesitava em criticar colegas de profissão abertamente, inclusive figuras icônicas como Roberto Carlos. Ele chegou a afirmar em entrevistas que o rei era superestimado e que outros artistas mereciam mais reconhecimento. Outro episódio polêmico foi sua entrada na política, onde continuou com a mesma postura combativa. Timóteo não se furtava de dizer o que pensava,
mesmo que isso custasse sua imagem pública. Apesar disso, ele tinha uma legião de fãs que admiravam sua autenticidade e coragem para ser quem era. Seu legado musical é inegável, mas sua falta de filtros em muitas ocasiões também o colocou no centro de discussões sobre humildade e respeito no meio artístico. Top 4. Cláudia Leite. Ela é uma das maiores estrelas do axé, sendo responsável por hits que marcaram gerações. No entanto, sua postura fora dos palcos já gerou críticas. Durante encontros com fãs, alguns relataram que Cláudia parecia distante e fria, uma atitude que destoava de sua energia vibrante durante os shows. Além disso, suas participações no programa The Voice Brasil levantaram comentários de que ela era excessivamente crítica com os candidatos, criando a impressão de superioridade. Outro momento que gerou polêmica foi quando Cláudia comparou sua carreira internacional com a de outros artistas brasileiros, insinuando que poucos haviam alcançado o mesmo nível de reconhecimento fora do país. Isso foi visto como um desmerecimento ao trabalho de colegas. Apesar dessas críticas, Cláudia continua sendo uma das maiores representantes do axé e da música pop no Brasil, com uma base de fãs fiel e uma carreira sólida. Top 3. Lobão. Lobão, o eterno rebelde do rock brasileiro, é uma figura que divide opiniões. Sua carreira é marcada tanto por sucessos musicais quanto por declarações polêmicas. Lobão frequentemente critica outros artistas, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, acusando-os de serem acomodados e de estarem presos a uma estética que ele considera ultrapassada. Essas declarações costumam gerar fortes reações, tanto de apoio quanto de repúdio. Além disso, Lobão já afirmou que o cenário musical brasileiro atual é medíocre, uma opinião que foi vista como um desrespeito aos novos talentos. Apesar disso, ele é admirado por sua autenticidade e por não ter medo de expressar suas opiniões, mesmo que isso o coloque em situações complicadas. Lobão é uma figura que vive intensamente sua arte e suas convicções, o que o torna um dos artistas mais polêmicos e fascinantes do país. Top 2. Anitta. A cantora é um fenômeno global, mas sua trajetória de sucesso é acompanhada de várias polêmicas. Desde o início de sua carreira, a cantora enfrentou críticas por sua postura considerada arrogante em algumas ocasiões. Um exemplo foi a briga pública com Ludmilla, em que as duas trocaram farpas nas redes sociais e dividiram opiniões entre os fãs. O episódio gerou grande repercussão, com muitos questionando se Anitta não poderia ter resolvido a situação de forma mais discreta. Outro ponto frequentemente mencionado é a forma como Anitta lida com críticas. Ela não hesita em rebater comentários negativos, o que muitas vezes é visto como uma postura defensiva. Apesar disso, Anitta é uma artista extremamente focada e determinada, e sua trajetória é uma inspiração para muitos. Ela conseguiu levar o funk carioca para o cenário internacional, quebrando barreiras e conquistando um espaço que poucos brasileiros alcançaram. Top 1. Roberto Carlos. O rei da música brasileira é sinônimo de romantismo e emoção. Mas por trás das canções que marcaram gerações, existe uma figura extremamente reservada e exigente. Um dos aspectos mais comentados sobre Roberto é sua lista de exigências para shows, que incluem a proibição de cores específicas como marrom no ambiente. Essas peculiaridades já geraram críticas, com muitos questionando se tais exigências não seriam exageradas.